Olá, minha gente! Tudo bem por aí? Olha, segura aí. Eu desejo que a paz do nosso Jesus alcance você e a sua família, onde quer que vocês estejam. Bora ouvir mais histórias? Isso mesmo, eu tô aqui, a Mila, para compartilhar outras histórias da editora Publicações Pão Diário com vocês. E eu trouxe novamente o nosso querido personagem, o Lucas. Quem já tem assistido aos vídeos que a gente tem veiculado aqui, tem visto que nós temos falado muito sobre o Lucas, um personagem divertido. E aqui nesse livro, Diário de Lucas, do Edson Bloch, com ilustrações do Roberto Zoellner, aqui existem registradas algumas aventuras, algumas confusões do Lucas. Ele escreve tudo aqui no diário dele. Vocês já imaginaram ler o diário de uma criança, de um adolescente? Pois então, nesse livro você vai poder ler. E hoje eu trouxe aqui para vocês o que o Lucas fala sobre os seus primeiros dias na EBD. Você não sabe o que é EBD? Não? Ora, então deixa eu contar logo essa história para você descobrir, ok? E depois, é claro, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre essa história toda. Vamos lá? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vai começar. O Era Uma Vez. No começo do ano, o Lucas estava muito animado. Não apenas para voltar para as aulas, porque vocês lembram que nesse ano aqui, que ele escreveu o diário dele, ele tinha ido para uma escola nova. Mas ele estava animado para voltar à EBD. Eu prometi a vocês que eu ia dizer o que é EBD, né? Quem ainda não sabe, EBD é Escola Bíblica Dominical. As crianças que costumam ir à igreja, elas frequentam a EBD. É um local muito bacana onde você aprende mais da palavra de Deus, de Jesus, do amor de Deus por você e você escuta histórias bem legais. Então o Lucas estava animadíssimo, porque este ano, que ele escreve aqui no diário, ele ia conhecer uma professora nova, ele ia mudar de turma na EBD. Já aconteceu isso com você, de mudar de turma na EBD e ter amigos novos e uma professora nova? Ele ficou sabendo que a professora dele, nesse ano aqui, se chamava Diana. Mas todo mundo chamava ela de Tia Daia. E todo mundo comentava que ela era uma professora muito legal, porque ela contava as histórias da Bíblia de um jeito emocionante, diferente e que as crianças amavam. O Lucas então estava bem animado. Vejam só o que ele escreveu aqui, olha. Todos que tiveram aula com a tia Daia sempre diziam que ela era o máximo e que explica tudo de uma forma muito legal. Eu ouvi umas meninas ano passado falarem que nas aulas dela rolam os melhores contos e histórias da Bíblia. Tipo assim, altas aventuras, com direito a explicações detalhadas. Puxa, é isso mesmo que eu quero, escreve Lucas. Eu já cansei de ficar fazendo apenas brincadeirinha de criança, pintando livrinhos e montando coisinhas. O que eu quero mais é a Bíblia, escreveu o Lucas. Bom, o Lucas entrou na sala de aula e realmente achou a tia Dai um máximo, super simpática. Ela perguntou para cada um qual era o nome de cada um, se eles já frequentavam há muito tempo a igreja, se eles conheciam a palavra de Deus, as histórias. O Lucas ficou um pouco envergonhado de falar, né? Como é que é aí? Você já teve que falar assim para todo mundo da tua escola, assim, para todo mundo escutar, dar alguma opinião? E na escola bíblica dominical, você já teve que falar alguma coisa assim na igreja? Você se dá bem ou você tem vergonha? Pois então, o Lucas teve que compartilhar e foi muito legal. Já no primeiro dia, a tia Daia contou histórias para eles e ela disse que naquele semestre
todo, ela ia apresentar às crianças histórias de alguns dos grandes personagens da Bíblia. Sim, na Bíblia existem grandes personagens, como Noé, Davi, José, Sansão. E o bacana da Bíblia, gente, é que quando a Bíblia conta a história desses personagens, não fica falando só das coisas boas e legais que eles fizeram, não. Também conta as coisas difíceis que eles passaram. Se eles fizeram alguma coisa errada e tiveram que se arrepender, a Bíblia fala de várias aventuras deles e como Deus ajudou eles nos momentos difíceis. Afinal, os grandes personagens da Bíblia eram pessoas, seres humanos, como a gente, não é mesmo? Pois bem, crianças, a tia Daia, domingo após domingo, foi compartilhando os grandes personagens da Bíblia com as crianças mesmo. Mas o Lucas registra aqui no diário dele um domingo em que a tia Daia contou a história de Abraão. Você já ouviu falar de Abraão? Pois é, o Lucas também já tinha escutado, mas a tia Daia contou com muitos detalhes a história dele. Abraão já tinha idade, sabe? Já era mais velhinho. E ele tinha uma esposa que também já tinha idade, o nome dela era Sara. Ai, eles morriam de vontade de ter um filhinho, gente. Mas como eles já tinham idade, às vezes eles até duvidavam. Ai, será que a gente vai conseguir ter um filho já que somos velhos? Porém, vocês acreditam que Deus prometeu para eles que ia dar um filho para eles, mesmo eles sendo velhinhos? E Deus, quando promete, gente, ele cumpre. E Sara, apesar da idade, engravidou. Ai, que alegria! A alegria foi tanta. Ela teve um filho menino que chamou de Isaque. E Abraão e Sara amaram Isaque de todo o coração. Acontece que Abraão tinha uma característica. Ele era muito obediente a Deus. E um dia, Deus resolveu fazer com ele um certo teste de obediência. Foi assim que a tia Daia explicou para o Lucas. Olha o que o Lucas escreve aqui. Meus cabelos ruivos arrepiaram quando a tia Daia falou qual era o teste que Deus fez com Abraão. Deus simplesmente mandou Abraão pegar o filho dele, Isaque, e levar para um altar e sacrificar ele. Se você não se ligou ainda, sacrificar significa finalizar ele, entendeu? Ou no popular, matar mesmo. Ai, todos na classe ficaram de boca aberta. Menos, é claro, a professora Daia, né? Que nos olhava com uma carinha de que sabia o final da história. Mas eu achei que era o fim de Isaque. Ai, já imaginaram? Todas as crianças ficaram atentas para ver o fim da história. Mas Abraão obedeceu mesmo a Deus, crianças. Porque ele sabia que se Deus pediu Isaque, era porque Deus ia cuidar de tudo. No final, Deus era capaz de dar Isaque de volta para Abraão? Deus era capaz de impedir que isso acontecesse. E Abraão subiu um morro junto com Isaque para sacrificar ele no altar. E quando Abraão estava pronto para obedecer a Deus, apareceu um anjo dizendo que ele não precisava fazer aquilo, que já estava certo que ele era obediente a Deus. Ufa! Terminou a história, terminou a EBD e a criançada ficou aliviada e certa de que Deus cuida daqueles que obedecem a Ele. Mas quando o Lucas chegou em casa, vejam só o que aconteceu. Olha o que ele escreve aqui. Quando saímos da igreja, já dentro do carro, chegando em casa, meu pai falou de um jeito meio estranho comigo. Ele disse que ele precisava falar a sós comigo um assunto muito importante. Cara, eu lembrei da história toda de Abraão e eu gelei na hora. E se Deus pediu uma prova de obediência para o meu pai? E se isso envolver euzinho? Ai, não pode ser. O Lucas se desesperou. Olha o que ele conta. Quando chegamos em casa, eu fiquei de olho no velho. Tipo assim, para ver se o meu pai ia pegar uma faca na cozinha ou algo parecido. Quando ele me levou para fora de casa para conversar, eu já estava planejando como é que eu ia sair correndo, mas aí, para alegria desse que vos escreve, ele revelou o assunto secreto.
Faltava pouco tempo pro Dia das Mães, sabe? E ele só queria combinar comigo a treta do presente da minha mãe e da surpresa. Ufa! Pode ter certeza, meu coração nunca mais será o mesmo depois de um susto desses. É isso aí, crianças. Sabem, o Lucas, quando ele ia na EBD, a Escola Bíblica Dominical, ele não apenas aprendia sobre a Bíblia, mas de alguma forma, tudo aquilo que ele aprendia na palavra de Deus, a história desses personagens, servia para que ele pudesse viver as suas experiências com Deus. Seja na escola, seja nas férias, em qualquer lugar. Quando ele ia tomar alguma atitude, ele se inspirava naqueles personagens da Bíblia que obedeciam a Deus, que confiavam nele. Gente, a palavra de Deus não é apenas para nos transmitir histórias. Ela nos ensina no nosso dia a dia. Vocês querem ver? Aqui, na Bíblia, lá no Salmos 119, no versículo 105, diz assim: A tua palavra é uma lâmpada que ilumina os meus passos e é uma luz que clareia o meu caminho. Aqui, o salmista compara a Bíblia, a palavra de Deus, como uma lanterna, que no escuro, ou seja, nas situações difíceis da nossa vida, ela vai clareando tudo e fazendo a gente enxergar melhor as situações. Por isso que o Diário do Lucas é tão legal, gente. Porque além dele escrever as situações engraçadas da vida dele, ele também escreve como a palavra de Deus o ajuda em todas as ocasiões. Gostaram da história? Depois tem mais, ok? Fica antenado no canal do Pão Diário Kids e se você ainda não se inscreveu, não curtiu aqui esse vídeo, corre fazer isso, porque estamos preparando conteúdos novos para vocês e a gente não quer que vocês percam, ok? Até o próximo encontro. Tchau!